Após reajustes frequentes no preço dos combustíveis no último mês, a refinaria de Mataripe, na cidade de São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador, consagrou a Bahia como um dos estados que vende a gasolina e o diesel a preços superiores do que os estipulados pela própria Petrobras. Isso a gente fala de acordo com uma reportagem, do último domingo na Folha de São Paulo, que fez essa atribuição. O aumento, de acordo com essa reportagem, reforça a percepção de que a estatal vem segurando os repasses da alta no mercado internacional. A gente repercute essa reportagem agora e outros assuntos também ligados ao segmento dos combustíveis com o senhor Marcelo Travassos. Ele é secretário executivo do Sindicombustíveis Bahia. É muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade do senhor de falar com a gente. E eu queria começar perguntando justamente isso, se o senhor concorda com essa afirmação, se isso de fato acontece aqui. A gente tem creditado a essa privatização da refinaria de Mataripe, colocando a Bahia com um preço de combustível mais caro do que o que a própria Petrobras pratica, senhor Marcelo. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando na sua rádio e tentar explicar um pouco dessa complexidade que é o mercado de combustíveis e agora com uma situação nova que é a operação da antiga refinaria Landulfo Alves pela empresa Acelen. Primeiro, a gente precisa entender que a própria Petrobras ela é uma empresa privada, consequentemente, ela atua no mercado como qualquer outra empresa de qualquer ramo. O que as pessoas acostumaram a ouvir, a ter de informação, são as notas que a Petrobras publica para a imprensa, e não é, na realidade, o objetivo dela é informar os seus acionistas as mudanças de preços que ela vai praticar. Isso porque uma empresa, quando tem capital aberto em bolsas de valores, ela tem por obrigação anunciar qualquer fato, tornar público qualquer fato relevante na sua administração. E, evidentemente, que preços dos combustíveis para qualquer petrolífera é um fato relevante. Então, ela divulgava, como divulga, os seus preços a ser praticado a partir de determinado dia. A Acelen, que foi a empresa que está operando a refinaria Mataripe, ela pertence a um grupo árabe, o Mubadala, e nessa privatização ela passa a operar a refinaria Mataripe de forma independente da Petrobras, porque agora a refinaria Mataripe pertence à Acelen, e o faz também de forma livre. Ela tem uma política de preço definida, que é muito parecida com a da Petrobras, que é a paridade de preço em relação ao valor do barril de petróleo, Brent e o WTI. O Brent é a bolsa europeia e o WTI é a bolsa americana. E a outra variável que é utilizada é o dólar no mercado interno. Esses dois itens, essas duas variáveis, têm subido de forma espantosa. Para a gente ter uma ideia, o barril de petróleo, numa situação normal do mundo, e aí eu digo sem pandemia, sem nenhum conflito geopolítico, é comercializado em um nível de 40 a 45 dólares. Hoje está 95 dólares. Consequentemente, o preço dos derivados de petróleo no mundo inteiro, hoje, são preços bastante elevados. O que nos deixa preocupado é o fato da Acelen ela ter uma política de preço bastante arrojada, porque desde o início da operação da refinaria Mataripe, e principalmente agora no início do ano, ela já deu 4 reajustes em menos de 40 dias, tá? E isso faz com que os preços, tanto da gasolina como do diesel, fique muito acima dos preços das refinarias da Petrobras. Nós podemos restringir
a operação de refino da Petrobras em 9 estados, tá? E as diferenças são gritantes. Para a gente ter uma ideia, no mercado de diesel, que é um mercado que nos preocupa, um posto em Pernambuco vende o diesel ao preço que o posto da Bahia compra da distribuidora. Não há como concorrer nesse mercado. E isso está trazendo uma consequência muito danosa para a sociedade baiana. Os postos eles estão com quedas de venda de 50% a 60%, estão entrando num processo de enxugamento dos seus custos operacionais para tentar sobreviver a esse momento, e isso significa, infelizmente, demissões. Imagine você que algumas cidades à beira das rodovias baianas tem um posto que tem mais emprego do que a prefeitura. E, de repente, você retira desse município uma parte expressiva da sua renda que iria circular dentro da economia local. Além disso, os municípios eles vivem da participação do fundo, do ICMS. E esse fundo ele é repartido conforme o volume de venda de combustível no município. Também haverá uma queda no orçamento dessa prefeitura em função dessa queda da participação do Fundo Municipal de Repartição do ICMS. Então, é uma situação muito preocupante, vai além da rodovia, ela atinge a indústria agropecuária, que é movida a diesel, tá? Então, nossos produtos agropecuários perdem poder de competição com dos outros estados, atinge a nossa indústria de manufaturados. Então, a nossa indústria, a indústria baiana, perde poder de competição com outras indústrias de outros estados, porque esse insumo tão importante na produção dos produtos e dos serviços, transporte urbano, transporte de carga, ele termina fazendo com que a gente tenha uma preocupação de que isso venha a piorar a situação econômica do estado da Bahia e a situação, consequentemente, da sociedade. Bom, e tantos reajustes assim, o senhor falou aí 4 reajustes em um espaço de tempo de 40 dias, mais ou menos. Há uma explicação prática que justifique a Aslen estar fazendo isso? Eu digo isso porque a própria empresa deu uma declaração na própria reportagem da Folha, né, que ouviu a Aslen, e disse o seguinte, que a gasolina e o diesel são commodities internacionais, cujos preços variam conforme as cotações do petróleo e a variação do dólar, e que tem critérios claros e transparentes de reajuste segundo a empresa. Na prática, tem como ser diferente? Tem como a empresa praticar preços semelhantes ao da Petrobras ou não tão diferentes quanto o que a gente tem visto agora? A grande questão da privatização da refinaria Landulfo Alves para um grupo árabe é que a cultura de atuação no mercado é muito diferente, por exemplo, da cultura da Petrobras. A gente sabe que esses produtos eles têm um impacto direto na vida do povo brasileiro. Imagine que no Brasil a gente planta com diesel, a gente colhe com diesel, a gente transporta com diesel. Na hora que você tem um preço acima do esperado nesse produto, você vai ter uma mesa para o brasileiro muito mais cara. Além de que o teu dentista vai cobrar mais caro quando a gasolina sobe, o médico vai cobrar mais caro quando a gasolina sobe, e a Petrobras, pelo menos, ela tem a sensibilidade de entender que, nesse momento, a situação econômica e social do Brasil não permite preços nesses níveis. Então, você tem uma política de preço da Petrobras também com base na paridade internacional, mas ela olha para a sua estrutura de custo e se adequa a essa situação socioeconômica brasileira. O árabe não vai fazer isso. O árabe ele tem uma cultura, principalmente quando você fala de um fundo de investimento que foi o comprador da refinaria Landulfo Alves, que é o Mubadala. É um grupo que busca resultados financeiros. Investiu o dinheiro aqui e quer um resultado financeiro. Tá? Então, me parece que a preocupação socioeconômica passa longe das diretrizes da empresa.
O que a gente entende é que é preciso também que a Acer ela se preocupe com o seu mercado. Se você perde competição para os estados vizinhos, você deixa de vender o diesel que o posto compraria dela. E quem vai vender o diesel é o posto que está do outro lado da fronteira, que compra da Petrobras. Então, isso a curto e longo prazo, para ela, é uma situação que ela deveria se preocupar. Ela deveria estar enxergando que ela está destruindo o seu cliente. A palavra não é outra, não. Os postos da Bahia de estrada estão sendo destruídos. É impossível você competir com o preço de diesel, por exemplo, de Pernambuco. Os postos em Pernambuco vendem na bomba, vende lá, você vê na placa de preço do posto, um preço igual ao que os postos da Bahia compram das distribuidoras. Então não vende. Não vende. A autonomia do caminhão é absurda. O caminhão tem caminhão de 1.000 litros de tancagem. Ele atravessa a Bahia sem botar um pingo de diesel dos postos baianos. Consequentemente, ele vai abastecer no Espírito Santo, só vai abastecer agora em Sergipe ou em Pernambuco. Então, essa diferença de preço entre a refinaria Mataripe e as refinarias da Petrobras vai trazer, já está trazendo, tá? O nível de demissão é assustador. Nós estamos muito preocupados com essa situação. No caso específico da gasolina, é evidente que essa concorrência de fronteira, ela vai ser bem pontual, ela não atinge a todos os postos de todas as cidades, mas atinge, por exemplo, aos postos de Juazeiro. Juazeiro e Petrolina, que é uma cidade pernambucana, Petrolina, estão separados por um rio, por uma ponte de um pouco mais de 500 metros. Então, eu atravesso a ponte e vou encontrar uma gasolina muito mais barata, tá? Porque a diferença de preço da gasolina da Acelen para a refinada em Ipujuca, Pernambuco, Abreu e Lima, é de 26 centavos. Tá? Isso é representativo quando você vai para a ponta, quando você vai para a concorrência. Nós temos ainda um outro problema, que é a questão da nossa carga tributária, tanto na gasolina como no diesel, está muito acima da carga tributária desses estados fronteiras. Então, temos duas situações que pressionam os preços no mercado de combustível da Bahia, que a médio e longo prazo será muito danosa para toda a sociedade. Para o nível de emprego, imagine que o segmento demitiu em um pouco mais de um ano, mais do que a Ford demitiu, fechando sua fábrica em Camaçari. Então, é preocupante, é uma situação que merece ser olhada de uma outra forma. Nós estaremos fazendo uma consulta ao CAD para saber se essa liberdade de preço, ela pode, dentro do processo de privatização, porque o processo de privatização da refinaria Landulfo Alves foi vigiado pelo CAD, como faz com qualquer empresa de importância na economia. O CAD, ele acompanha, tá? Então a gente vai consultar para saber se essa política de preço em um mercado de privado, aonde você tem um monopólio regional. Nós estamos diante de um monopólio privado regional. As distribuidoras, elas não têm como buscar os derivados de petróleo, a gasolina e o diesel em outros fornecedores. Algumas distribuidoras, sim, que não têm vinculação, não têm contrato com a Acer, mas aquelas que têm cota com a Acer, elas não têm como buscar esse produto em um outro mercado. A importação de derivados de petróleo na Bahia está dificultada pela estrutura dos nossos portos. Os nossos portos não têm capacidade de receber navios petroleiros de grande porte. Para fazer isso, você tem que fazer uma operação onde o navio fica em alto mar e você vai com outras embarcações buscar aquele produto. O que para derivados de petróleo é uma operação extremamente perigosa. A Acelen fez agora, mas com petróleo bruto.
tem um nível de segurança muito menor do que se você fizer isso com gasolina, que é um produto extremamente volátil. Mas a Acely fez, ela importou petróleo de algum lugar, o navio ficou em alto mar e várias embarcações foram buscar esse petróleo para internalizar na costa baiana. Então, a gente não consegue enxergar uma perspectiva de fornecimento de gasolina e de diesel de forma concorrencial. E isso é uma coisa que preocupa, porque o que a gente está enxergando é uma situação falimentar muito grande dentro do segmento, com consequências na economia baiana. A gente sempre ouviu de quem trabalha viajando, trabalha pelas estradas, a questão de programar o abastecimento do veículo de acordo com o seu roteiro, porque sempre houve uma mudança, ainda que pequena, mas uma mudança de preço de uma cidade para outra a respeito do litro da gasolina, acho que da gasolina até mais. E isso sempre aconteceu, né? A pessoa fala, não, saio daqui com o tanque cheio, só vou abastecer em tal lugar, porque lá o combustível é mais barato, ou saio com meio tanque, no meio do caminho eu vou abastecer e vou encher o tanque, porque vai ficar mais em conta. Então, pelo que o senhor está falando, na prática isso também tende a acabar. Olha, no caso da gasolina, eu só vejo como consequência da política de preço da Acely uma dificuldade orçamentária do consumidor. Você tem alguns consumidores que utilizam o veículo como trabalho. Tá? Aí a gente tem os motoristas de aplicativo, você tem motorista de táxi, você tem vendedores, você tem uma série de profissionais que têm uma dependência muito grande com a gasolina. E eu acredito que é muito difícil você exercer uma atividade econômica sem previsibilidade. Imagine que qualquer comércio ele tem como fundamento principal para se posicionar no mercado os seus estoques. Se você é um comerciante e não tem o estoque para entregar ao seu consumidor, logicamente que você vai perder esse consumidor. Você entra num supermercado em busca de um produto e não tem esse produto, você termina optando por outro que tem uma gama de produtos para te oferecer. E outro dia eu vi aí em Feira de Santana, numa entrevista que eu estava dando a uma outra rádio, um motorista de aplicativo dizendo que ele fica esperando a primeira corrida para poder botar combustível no seu carro. Então, isso é uma total falta de previsibilidade orçamentária. E isso ocorre não só com o trabalhador autônomo, isso ocorre com o viajante. Tá? Isso ocorre com os postos de revendedores de combustíveis. Essa flutuação de preço que nós estamos experimentando em flutuação muito para cima, desde o início da pandemia, desde 2020, ela traz uma consequência gravíssima para a gestão dos postos revendedores, porque você não tem como prever qual vai ser o seu fluxo de caixa. Imagine que hoje você tem um fluxo de caixa para comprar o produto a 6,30. Amanhã você precisa de mais recursos porque o produto saiu de 6,30 para 6,70. Isso faz com que o empresário ele busque financiamento no sistema financeiro, e o sistema financeiro cobra caro. Né? E isso a gente vem experimentando, vem observando desde o ano de 2020. Isso não é uma situação saudável. A mesma coisa em relação ao consumidor. Se você vai viajar prevendo gastar X, você pode ser surpreendido no meio da viagem com um aumento de combustível que vai quebrar o teu orçamento de viagem. É evidente que a gente tem diferenças de preço de um mercado de gasolina para outro, porque esses mercados não são interligados, diferente do mercado de diesel, que é interligado por uma única rodovia, com uma autonomia dos veículos, que são os caminhões, muito grande. Então, um posto que está em Feira de Santana concorre com um posto que está em Vitória da Conquista. Isso é fato.
né? Um posto que está no início da 101 aqui no trocamento com Feira de Santana vai concorrer com o posto de Teixeira de Freitas na venda de diesel. Um posto de gasolina não. Posto de gasolina, os preços refletem muito mais a estrutura, o desenho do mercado. Por exemplo, Porto Seguro. Porto Seguro é uma cidade turística. Evidentemente que ela tem uma sazonalidade na sua atividade econômica bem característica. Você tem momentos em que o fluxo de pessoas, de turistas, é muito pequeno, consequentemente o fluxo de carro, o fluxo de caminhão, de ônibus é muito pequeno, mas você tem épocas da vida de Porto Seguro em que esse fluxo é absurdamente grande. Consequentemente, o preço ele vai ter um reflexo muito mais voltado para esse fluxo de pessoas do que, por exemplo, na cidade de Feira de Santana, que é uma cidade urbana, é uma cidade que tem uma população grande, uma população acima de 500 mil habitantes, que tem um número de veículos muito grande e que tem um fluxo de pessoas passantes também muito grande. Então, isso faz com que você tenha um preço que reflete a estrutura desse mercado. A gasolina ela tem essa característica de oferecer por mercados preços diferentes um do outro. Senhor Marcelo Travassos, secretário executivo do Sindicombustíveis Bahia, muito bom tê-lo aqui conosco, são explicações importantes. A gente fica ainda mais preocupado à medida com que a gente vai entendendo, né, tudo que está acontecendo, mas é importante a gente ofertar, sem dúvida alguma, para o nosso ouvinte essas informações e por que está se pagando tão caro no preço do combustível, e cada vez mais caro, e a média da Bahia é mais alta do que demais estados. Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Fernando, eu que agradeço, só queria deixar uma reflexão para todos nós. Eu acho que emissoras como a Princesa, repórteres como você, têm um papel muito importante nessa discussão, porque as informações por si só não vai resolver essa questão. O que vai resolver essa questão é a sensibilidade dos nossos representantes. Tanto os nossos representantes nos governos executivos, governo estadual, governo federal, como e principalmente nossos representantes na Câmara Federal e no Senado. Está em discussão uma série de opções de medidas para amenizar essa questão dos combustíveis no Brasil, que o nosso sindicato já o traz há muito tempo, que é a criação de um fundo de equalização de preço. Isso já acontece em vários países europeus, isso acontece no Chile. Você tem, não importa qual é a origem, que vai ser do pré-sal, se vai ser dos dividendos da Petrobras, mas você tem um fundo, recursos financeiros, que quando o barril de petróleo vá para a estratosfera como está hoje, esse fundo vai financiar essa equalização de preço, e aí todos terão a possibilidade de ter um orçamento, porque você sabe que você vai ficar sabendo que a gasolina e o diesel vai variar dentro de uma banda, tá? De tanto a tanto no correr de um período, porque esse fundo vai atuar. Então, eu acho que esse tipo de meio de comunicação, essa oportunidade que você abriu para o Sindicombustíveis da Bahia, nos traz a possibilidade de trazer esse tema do fundo de equalização de preço para que a sociedade possa debater e possa pressionar a quem você votou a pensar e decidir sobre isso. Valeu, forte abraço, até uma próxima oportunidade. Muito bom tê-lo aqui conosco, tá? Um abraço a todos. Estamos então com o senhor Marcelo Travassos, ele é secretário executivo do Sindicombustíveis Bahia.